praia, maresia, Sim. vento. É sol, sexta, sábado, domingo, chuva. Eu acho muito legal, assim, a gente viajar, mergulhar na história deles. São vários pontos que a gente precisa unir para que o evento seja um sucesso. Na primeira reunião, eu já tô no meio lá da festa com a noiva, você não tá entendendo. Se possível, você pegava a noiva no colo e levava. Olha, eu cheguei a arrepiar lembrando desse casamento, a retomada sabia? Foi emocionante. Tem que começar mais cedo mesmo, não adianta. Cerimonial, pra coordenar um casamento com menos protocolos, tem que ser mais afiado ainda. Ninguém merece os convidados ficarem assistindo aquela sessão de fotos. De repente o casal não sabe nem dançar. Qual sentido tem de ter uma valsa, de ter uma dança no casamento? Quem são os seus padrinhos que não estão fazendo nada? Aí levanta todo Missão mundo. Missão padrinhos. Eu fico emocionada nesse momento, imagina a noiva. Bem-vindos a um bate-papo para você planejar o seu grande dia. A cada semana conversamos com os melhores fornecedores que vão ajudar a esclarecer todas suas dúvidas e compartilhar dicas valiosas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para estar falando sobre organização de casamentos e tudo o que envolve esse universo. A nossa convidada de hoje é uma cerimonialista com anos de experiência e que faz uma conexão maravilhosa entre Minas, Bahia e o resto do país. Com vocês, então, Nayara Fonseca. Tudo bem? Tudo bem, Mari. Primeiramente, obrigada pela presença. É uma alegria poder estar aqui falando de um assunto que a gente ama, que é o casamento. Então, estou animadíssima para o nosso bate-papo. Obrigada a você por participar. E, Nay, você está sempre entre Minas, Bahia, fazendo essa conexão maravilhosa e o resto do país, né? Que você tem casamentos pelo Brasil inteiro. Fala pra gente, tem muita diferença casar em Minas, casar na Bahia? Quais são as grandes diferenças que você vê? Bom, proposta, muito estilo, na verdade. Aqueles casais que optam por casar em Minas, geralmente tem acontecido mais inverno, aqueles casarões maravilhosos, uma região mais serrana, mais montanhosa. Eu brinco que Minas é um estado maravilhoso, eu sou Montes Clarense mineira, amo meu estado, só que só falta o mar, que a gente encontrou aqui na Bahia. Então, para aqueles casais que querem casar em Minas, é realmente a maioria deles, o cenário montanhoso, o campo. Eu tenho percebido também que muitos durante o dia. Então, praticamente é a questão do estilo e o cenário, que um é montanha e o outro é mar. Verdade. E, Nayara, você é uma cerimonialista maravilhosa e que preza muito sempre, né? Eu vejo dessa forma, por estar imprimindo ali, em cada casamento, o estilo daquele casal, né? É uma característica forte sua. Como que uma noiva que tem ali o seu jeito próprio, onde que ela pode estar inserindo nos detalhes o jeito dela, o estilo do noivo, daquela família? Bom, casamento, eu sempre uso essa frase com os meus clientes, não é receita de bolo. Cada casal tem um perfil, tem uma história, tem uma preferência, e eu respeito muito a individualidade, a particularidade de cada um. Até porque casamento é história, não dá pra gente copiar e colar nada. Eu sempre falo que é importante que o casal entenda o que faz sentido para eles, para inclusive imprimir a personalidade, seja na gastronomia, seja na decoração. Inclusive, eu tive uma vez um casal que trouxe para decoração toalhas que a avó usava nos almoços de família. Olha. E aquilo fazia total sentido para eles. Assim como teve uma tia que fez os porta-guardanapos de crochê porque era uma coisa da família e foi utilizado isso no casamento. Então, eu sou uma assessora que realmente respeito muito o sonho, o desejo. Eu acho que é legal, inclusive, fugir um pouco do que todo mundo faz. Eu adoro sair fora da caixa, desculpa. Justamente para criar memórias, não só nos noivos, como nos convidados. Eu acho muito legal assim, a gente viajar, mergulhar na história deles, entender realmente quem são essas pessoas, como eles se conheceram, o que eles querem trazer para o evento, e aí construir esse projeto do zero, de acordo com a identidade de cada um. Eu acho que é isso que faz com que o evento ele se torne exclusivo, que ele seja único, de acordo com a percepção de cada casal. É verdade. E é muito importante, porque quando você traz, né, toda uma família
para uma reunião ali, que é o casamento, né? Aquele evento. E você ter aquela identidade. A gente percebe muito, né? Nos eventos. Quando a gente vê assim, um casamento que tá seguindo realmente um padrão e quando tem aquelas particularidades que imprimem, assim, a essência dos noivos. Você sente em tudo. Você fala assim, gente, você sente. Você fala, esse casal é assim, é dessa forma, essa família gosta disso, gosta de outra forma. Exatamente, é isso que eu busco trazer e busco também a essência de cada casal que eu atendo para não meramente ser mais um evento, sabe? Eu acho que é legal construir a particularidade de cada um, o gosto, o estilo. E eu amo poder viajar e trazer novidades, trazer, às vezes, insights deles para o evento, sabe? É uma parte que eu me sinto muito realizada em poder proporcionar. E muito entusiasmada, eu acho que a palavra é essa. Quando a gente começa a viajar realmente nas histórias, o que eles querem trazer para o momento, e não ser algo que seja repetitivo. Eu falo que eu sou uma assessora zero protocolo. Eu danço conforme a música, sabe? E eu tenho recebido muitos casais que têm tido esse perfil também de querer fugir um pouco do que todo mundo faz. Nayara, tem que ter valsa? Como é que é? Não, tem que ter o que vocês querem que tenha. De repente o casal não sabe nem dançar. Qual sentido tem de ter uma valsa, de ter uma dança no casamento? Fica uma coisa muito maquiada, muito, sabe, fantasiosa. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as coisas precisam ter um sentido. Ai, com certeza. Tem que ter o estilo deles em todos os detalhes. Você falou de dança, né? Nós fizemos um casal que foi muito legal recentemente, que eles entraram e sambaram. E foi muito legal, porque realmente eles vão sempre a sambas, fazia muito sentido, né? Dentro do contexto deles ali, e ficou sensacional. Sensacional. Exatamente. Tanto que o meu Instagram é todo autoral. Então, os casais vão ver por ali eventos diversos, de diversos estilos, justamente porque não posso imprimir a minha personalidade, o meu gosto. E sim, o gosto de cada casal e cada evento tem o seu perfil. Eu costumo dizer que o cerimonial, para coordenar um casamento com menos protocolos, tem que ser mais afiado ainda, né? Porque seguir o protocolo facilita, de certa forma, muita coisa, Tudo né? muito quadradinho, Tudo muito né? quadradinho. Quando você tem ali que, realmente, como você falou, dançar conforme a música... exige, né, do cerimonial mais clareza, mais... Exato. Eu acho que também, sendo assim, tudo se torna mais leve. Todos os processos, eu trago muito isso para o nosso trabalho. O próprio planejamento, todo o passo a passo, ele precisa ser leve. Eu falo com os casais que eu sei que vocês estão vivendo família, trabalho, viagem, tem outras coisas e não dá para parar o mundo para organizar um casamento. Por isso a gente está aqui para facilitar todos esses processos. E além deles estarem comprando um serviço de assessoria, eles também estão comprando tranquilidade, leveza, né? Eles vêm com um problema e a gente já está com a solução. Exato. Então, é sobre isso. A gente fala aqui que o casamento não é só no dia, né? É todo um processo. Mari, eu falo que o dia do casamento é a cereja do bolo. Meramente. É um trabalho feito meses, anos, pra gente chegar até esse dia redondo. Não tem que ser estressante, sabe? Tem que ser realmente, processo, um processo, né? E o ápice. Né? Essa foi boa. Não é? Mas tem que ser o ápice. Esse processo tem que ser gostoso. Eu vejo, assim, a gente acompanha a noiva por um tempo, tem noiva que fala assim, olha, eu não quero ser noiva nunca mais. E assim, não tem que ser tão estressante, né? Pode ser um processo gostoso, porque você vai ter ali degustações, encontros. A gente faz muita reunião, né? A gente preza sempre por fazer reunião com os casais. E a gente sempre fala, olha, aproveita que passa, esse carinho que as pessoas te dão, né? E muita noiva fala depois, eu quero ser tratada como noiva de novo. Não, e o fato de que nem vocês, né, que trabalham com vídeo de casamento, os videomakers, as empresas de vídeo, de foto, depois da assessoria, eu sempre falo, é importante que haja essa reunião, porque não é só uma prestação de serviço, precisa ter esse match, essa conexão, porque depois da assessoria, quem vai estar ali diretamente ligado no dia? Além da maquiagem, tudo bem que vai fazer ali antes do processo, né, talvez o retoque ali após a cerimônia, mas quem vai estar do início, desde o making off até quase o final do evento, a equipe de foto e vídeo. Então é importante também que haja essa conexão. Com certeza, a gente fica ali na sombra, né, do casal. E nós tivemos um casamento juntos, foi muito legal, né? Foi o Mark quem estava.
que foi o do Rodrigo e Maria Rita. Sim, Foi um casamento queridos. lindo. E teve chuva no meio, e assim, a retomada, né? Eu assisti tudo depois, eu entreguei os vídeos pra eles. Olha, eu cheguei a arrepiar lembrando desse casamento, A retomada sabia? foi emocionante, né? Porque foi muito jogo de cintura, muita tranquilidade, porque diante do caos instalado, a gente precisa ter sangue frio, sabe? Precisa ter a cabeça no lugar e não desesperar. A atitude que a gente teve de tranquilizar o casal, de levar, ela se recompôs, secou, né, respirou, a gente esperou a chuva passar e aí depois a entrada dos dois, olha que coisa mais linda. Não, que foi muito emocionante. Só pra quem não tá entendendo, no meio da cerimônia, né, o casal já tinha entrado e tudo mais. Caiu um pé d'água, não foi uma chuva que foi chegando, foi de repente desabou litros e litros de água. E aí a cerimônia foi, né, pausada ali naquele momento, todo mundo saiu e tudo com muita calma, com muita serenidade. Ó, vamos, entra pro quarto, né, deu aquela repaginada na noiva e tudo mais. Pessoal de foto, vídeo e cerimonial chamaram todo mundo, falou, ó, vamos na entrada do casal bater palma, animar. Com muito entusiasmo, assim, foi uma energia realmente inesquecível. E pegando um gancho em relação à chuva, que graças a Deus foram pouquíssimos durante os meus 19 anos de profissão, mas como é importante a assessoria ter esse feeling. Eu já fechei alguns casamentos, noivos me contrataram depois, que estiveram em um evento que choveu. Eu me lembro de um casamento que eu fiz em Trancoso, 5 de fevereiro, não esqueça essa data, que choveu o mundo. Só que a forma como a gente conduziu, diante de uma situação que aconteceu, eu tive convidada ali que me contratou depois. Assim como o da Maria Rita, inclusive eu tô fazendo o casamento de uma das melhores amigas de infância do Rodrigo, que mora na Califórnia e vem casar no que vem em Trancoso. Então, é muito sobre essa tranquilidade, essa confiança que você precisa passar. Eu tive um casamento em Minas, inclusive, da Claudinha, que uma querida, eu não me esqueço, foi numa região montanhosa, foi em Lavras Novas, que da mesma forma, eles entraram, começou a chover, e aí com muita tranquilidade, tiramos os convidados, levamos, e aí reestruturamos a cerimônia para frente da mesa do bolo, e o casamento aconteceu de uma forma tão incrível, que eu acho, eu sou suspeita a falar que de repente foi até melhor do que né? o plano A, sabe? Então, assim, os casais que optam por casar, por vir casar na praia, ou optam por casar no campo, em lugares abertos, porque geralmente a cerimônia, é difícil você colocar uma cobertura ali, porque já aconteceu de chover minutinhos antes, depois parar, e aí você tem aquele cenário maravilhoso. Ou mesmo que se chove, se para um pouquinho depois da cerimônia, o casal tem a oportunidade de fazer as fotos ali maravilhosas, né? Essa questão da chuva é importante, ter essa calma para no momento ali... Calma, vamos lá, respira todo mundo. Porque é uma coisa que a gente não controla. Eu falo muito em reuniões, assim, porque eu lido muito com expectativas e eu acho muito importante alinhar, ou pelo menos tentar alinhar essas expectativas, porque eu não consigo entrar na cabecinha deles, né? Sim. Mas assim, eu sempre falo, faça sol ou faça chuva, o casamento precisa acontecer. Sim. E para isso, eu vou estar aqui com a minha expertise, com a técnica, para falar, olha, tem que ter uma tenda mínimo X por X. A gente já tem que alinhar, se porventura, realmente, durante a cerimônia, se acontecer de chover, aonde faremos, sabe? Então, deixar isso tudo muito bem arquitetado, alinhado, para que não haja um desconforto. Já é desconfortante o fato do clima, né? Mas... a falta do controle, né? A gente não tem... Exato. Eu acho que é super importante ter esse diálogo, fazer esse alinhamento. Para que o dia... Eu falo que o dia, ele vai ser como tem que ser. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tá escrito, Deus sabe de todas as coisas. Chuva é bênção, né? E o dia vai ser... o mais importante de tudo, na verdade, o cerne, quando um casal se dispõe a fazer um destination wedding, reunir aquele grupo de pessoas ali por conta deles. Olha que legal. Qual outra oportunidade da vida deles que eles terão de reunir os amigos de infância, as duas famílias em um único dia ou um único final de semana. Né? Então, eles têm que se apegar, eu falo muito isso,
nesse encontro, nessa experiência, nessa memória que eles vão criar para sempre. Sim. E independente do clima, isso aí vai prevalecer. E óbvio que Destination, a gente sabe que o final de semana ali são experiências. É diferente, por exemplo, se você faz um casamento na sua cidade, em que geralmente são menos horas de festa, né? Sim. Aqui em Arraial da Ajuda são 8 horas de buffet. Uhum. Né? Trancoso, a gente sabe que a depender do local, que a gente consegue ir até mais. Eu já fiz 13 horas de festa em Trancoso. Enfim, então, independente de qualquer coisa, o final de semana, o Destination é justamente para promover essa experiência. Esse encontro, né? Como eu falei, se você faz na sua cidade, vai ter aquela tia, vai ter aquele primo do amigo do pai que vai um pouquinho para falar que foi e vai embora. Eu sempre falo isso, dá vontade de laçar e falar assim, fica, porque não é barato te manter. Eu sei quanto é. Eu não vou ser hipócrita de falar que isso, é barato casar. Não é, caro, sabe? Assim, para você ter os bons fornecedores, para você ter uma entrega de excelência, isso tem um custo. E então, assim, aquele convidado que vem pro destino, ele fica até o final, não tem o porquê dele ir embora. Então, a chance de aproveitamento é quase que 100%. Né? Além de promover também o fato de selecionar, né, as pessoas que vão estar, realmente são pessoas que fazem muita questão do casal, que se sacrificaram, entre aspas, para poder viajar. Então, a vibe, a energia desse dia é muito linda. Tu sabe que eu perguntei pra uma noiva nossa, né? Passados 15 dias mais ou menos, a gente fez uma reunião pra falar sobre as entregas e tudo mais. E eu perguntei pra ela, eu falei assim, o que foi mais legal, assim, o que você mais gostou do casamento todo? E ela falou justamente isso. Ela falou, Mari, o mais legal pra mim foi ver o melhor amigo do meu noivo conversando com minha tia. Sabe? Quando que ela vai ter essa oportunidade em outro momento? Foi esse encontro, assim, muito inusitado, que amiga de infância minha, ficando amiga do irmão dele. Então, assim, foi um contato incrível. E aí eu sempre tento entender, né, dos casais, o que eles querem ver, os momentos, né? E aí a gente vendo algumas imagens até no bruto, e ela falou, olha que lindo, e tipo, não era uma cena bonita, né? Assim, esteticamente, porque a gente vai procurar a cena esteticamente mais linda. Mas era cheio de significados. Exato. Aí eu falei, olha... Que é isso, essa é a essência. Uhum. O casamento é muito além do que a gente, né, tem visto. Eu acho que não pode... diminuir, né? Só pra uma festa. Exato. Eu acho que é muito além disso. É a união de duas almas, sabe? O início de uma família. De duas famílias ali. É uma escolha... Casamento é uma escolha diária, é muito sério, sabe? Então, assim, eu acho que não dá pra ser de qualquer jeito. Com certeza. E ter esse primeiro momento, né, de casamento ali do casal perfeito, isso é maravilhoso. Porque a gente tava falando aqui antes, né, de começar, que uma amiga minha casou em 2016, nós fizemos o casamento dela, né, o vídeo. E quando a gente fala do assunto, a primeira coisa que ela fala é das coisas que deram errado. Assim, que marca. Ser humano é assim, né? Que marca. A gente só lembra do que... Tudo foi maravilhoso. Mas o tom da forminha foi 2 tons a mais. Não, mas o dela foram umas coisas, assim, sérias mesmo. Porque ela tava mal assistida. Sim. Né? Então, assim, a importância do cerimonial. Porque realmente ela o casamento, o dia foi perfeito. Tudo tava... Mas faltou a gestão ali, né? Realmente, de pulso do cerimonial. E ficou a desejar. E ficou aquela frustração. Né? E eles vão a todos os casamentos observando hoje em dia. Eles vão, é eterna essa frustração, pra sempre. Às vezes eu recebo no escritório assim, a noiva, eu quero tanto fechar com tal fotógrafo. Aí o noivo, mas tem essa opção assim, por conta de orçamento. Sim. Aí eu falo, noivo, se eu fosse você, eu fechava. Divide isso aí em 12 vezes, porque senão, meu amor, você vai ouvir isso pro resto da sua vida. Sim, Você não tá entendendo. Eles morrem de rir, Cada vez né? que vê a foto, vai falar, tá vendo o orçamento? Devia. Mas gente. E eu sempre falo aqui, né? Eu puxo sardinha pro nosso lado, mas foto e vídeo tem uma importância absurda também. Que é o que fica, né? A assessoria é o todo antes e o durante, eu falo foto e vídeo depois. Porque realmente é o que vai ficar, é aquele olhar, aquela estética, né? Muitas vezes a gente tivemos, né, casamentos em que, por exemplo, choveu muito, né? Não foi tão bem sucedido assim e tudo, mas os vídeos ficaram... Sabe, a gente deu uma volta por cima em vídeo. A gente falou, vamos no dia seguinte lá, a gente deu um jeito. A gente já pegou noiva pra fazer o making off em outro dia. Pra você ter uma noção.
Falei pra ela, você tá disposta a botar tudo de novo? Vestido? Tô. Então vamos, a gente vai gravar de novo. Não tem problema. Porque no dia foi bem complicado, ela não deu muito certo, ela não tava bem. Falei, vamos gravar de novo. A gente gravou o vídeo, ficou lindo. Falei, pronto, agora a lembrança de vocês é essa. Vamos esquecer os problemas que tivemos e vamos ter uma lembrança linda, né? E tem esse poder, né? De modificar um pouquinho ali a memória e deixar as boas lembranças, né? Sim, eu acho que é um ponto, inclusive, que assim, não dá para economizar, sabe? Assim, tem que ser uma escolha muito assertiva, ter muita certeza do profissional, da empresa que você está contratando, porque é muito frustrante. Passou o casamento. Você recebe um material que você não gostou, sabe? Outro ponto que eu também falo, assim, que casamento não é que nem aniversário. Aniversário a gente faz todo ano. O bolo desse ano foi tão gostoso, ano que vem a gente contrata outra pessoa para fazer. Mas casamento é uma vez só. A gente espera que seja. A gente torce que seja uma vez só. Então, assim, eu não meço esforços de verdade, assim, para entregar o melhor. É um dia único. Como eu te falei em relação à expectativa, eu tento alinhar isso muito bem com o casal, para que realmente a gente se desdobre, para que esse dia seja incrível. Eu me coloco muito no lugar do outro, sabe? Como que seria se eu estivesse lá? Eu lido com casais que às vezes que tem um nível de ansiedade um pouquinho maior, né? Um pouco da insegurança, mas que não é por conta... Nossa, deles, isso né? Diz mais sobre ele, sabe? E a gente tem que ter essa inteligência emocional para saber administrar tudo isso, para conduzir da melhor forma, no intuito de deixar tudo muito, muito tranquilo, e que eles consigam aproveitar efetivamente do início ao fim. Sim, ter esse tato, né, Nayara? Ter esse tato, ouvir. É uma coisa que eu vejo também que você faz muito, é ouvir, né? Entender ali o que a noiva quer. Eu tava brincando que, se possível, você pegava a noiva no colo e levava, né? É sobre isso. É sobre isso. E para uma noiva que tá organizando o casamento dela, por exemplo, tá? O que você diz sobre essa escolha de assessoria? Como que essa noiva define essa assessoria dela? Como que ela procura? O que ela deve observar na assessora? Bom, pontapé inicial, feeling, conexão. Porque não é só sobre prestar um serviço. Não é só sobre ter a técnica. Eu acho que vai além disso. Eu não estou aqui para prestar um serviço para a noiva meramente. Inclusive, faz parte muito da minha personalidade. Eu sou leonina com ascendente leão, né? Perfeccionista, enfim. Bailarina clássica, que me faz também ser muito reta, assim, sabe? Assim, linear nas coisas. Então, eu acho que essa escolha, ela precisa ser pautada em muita confiança, muita honestidade. Eu falo que quando eu faço uma reunião de apresentação do trabalho, esse é o meu primeiro contato com o casal, eu acho que precisa ter muito essa questão do olho no olho, da confiança, da empatia, da segurança. Eu acho que todo início de relacionamento precisa ser pautado nisso. E é algo que eu prezo pela transparência 100%. Não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, não é o fornecedor mais caro que é o melhor, não é o fornecedor mais barato que é o pior. Existem um rol de fornecedores que vai atender muito bem cada perfil de casal. O que a gente não abre mão é de qualidade, né? E de ter essa sintonia, porque a gente se escolhe, é uma escolha mútua. Se não tiver esse match, não vai rolar. Não vai. Vai ficar uma coisa esquisita, e é uma relação de um tempo, né, Nay? Eu crio amizade com as minhas noivas, a gente conversa depois, trocamos coisas assim, pessoais, sabe? Momentos que elas estão passando ali de ansiedade, ou então, a sogra tá intrometendo demais. O que faz? O que eu faço? Tipo, Nayara terapeuta um pouco. Eu vejo cerimonialistas muitas vezes precisam Não tem como você não se envolver. Eu, pelo menos, não consigo ser essa pessoa que não vou me envolver com os meus casais. Não tem jeito. E fazer de um tudo pra dar certo, né? Sim. Exatamente como tem que ser. É o meu perfil. E esse perfil faz com que dê tudo muito certo, né? Faz com que saia tudo um pouco fora do protocolo, como você falou, né? Que é até mais difícil, mas saia tudo ali redondinho no dia do casamento. E como é importante essa experiência, né? Exato. O casal ter essa experiência. É pegar na mão e caminhar juntos de agora até o grande dia. E para casamentos na praia? Suas noivas de Minas, por exemplo. Tem uma noiva mineira que vai casar na praia. O que elas costumam ter de dúvidas principais, assim, que você vê? Meses
com maior incidência de chuva. Antes mesmo, inclusive, de escolher uma data, eu acho ótimo, tá? Muitas vêm pra mim sem data pré-definida. Porque como eu faço um casamento por vez, eu prezo muito por essa exclusividade, eu faço questão de estar, de acompanhar com o meu time, obviamente. Então, elas sempre perguntam sobre a questão de clima. A gente tem feito também muito Alagoas, que é diferente, né? Diferente da Bahia, a questão das chuvas, que é diferente de Minas também, que é diferente de outros estados que a gente atua. Então, a maioria vem me perguntar em relação aos meses com menor incidência. Uma outra pergunta, 100%, eu acho que assim, é a top one. Quantos padrinhos eu posso colocar? Olha! Inclusive, até tem um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Não existe uma regra. Claro que não é que você deve, mas é legal pensar, ter um pouco de bom senso. Por exemplo, um casamento para 100 convidados, se você colocar 25 casais de padrinhos, metade dos convidados serão padrinhos. Vai ter aquele monte de cadeira, um monte de banco vazio lá na frente até eles entrarem. Então, assim, convide quem você acha que faz sentido convidar. Não crie uma briga familiar. Nayara, eu escuto muito isso. Eu tenho que convidar todos os meus tios, senão eu vou ter um BO. Não tem o seu BO, convide. É uma entrada. Tem casais que levam muito a sério a questão dos padrinhos, sabe? Eu procuro ser mais leve em relação a isso, mas eu respeito quem realmente, não, Nayara, essa pessoa ela vai me conduzir durante a vida, eu quero que ela seja meu padrinho por isso, por aquilo. Mas aqueles casais que às vezes estão sofrendo e que não são tão apegados a isso, eu falo assim, gente, é só uma entrada, tá tudo bem, tá? Pode colocar, se forem, por exemplo, 20 casais de padrinhos, o cortejo vai ser um pouquinho mais rápido, né? Eu não vou deixar o primeiro casal chegar para depois liberar o outro, porque senão fica cansativo para os convidados. Mas vamos ser felizes. Quer convidar? Convide. A gente dá um jeito, faz acontecer. O que não pode é passar a saia justa e sofrer durante um momento que tem que ser prazeroso e não de sofrimento. E eu falo que padrinho, assim, né, tem que também ser uma pessoa que você tem um vínculo, né? A gente, ali no vídeo, muitas são as vezes que a gente recorre aos padrinhos. Gente, essa pista tá muito desanimada, pelo amor de Deus. Quem são esses padrinhos que não estão fazendo nada? Aí levanta todo mundo. Missão padrinhos. Sabe uma coisa que a gente sempre tem? Inclusive, foi até um casamento que nós fizemos ano passado ou retrasado. O pessoal, sério, sabe? Assim, a festa já acontecendo e tudo, e nada da pista pegar, nada. Eu virei pro metro e falei assim, vem cá. Você tem uma garrafa aí de shot que seja uma bananinha, uma cachaça, um licor 43. Ele surgiu com essa garrafa, a gente, né, passou na pista e assim, Mari, meia hora o casamento virou. Então, assim, eu acho legal, inclusive, a gente pensar em situações para que o casamento, a festa pegue desde o início, pra gente não ter aquela impressão de que tá acabando, tá ficando bom. Ai, gente, eu não quero que acabe, porque agora que ficou bom. Não, tem que ficar bom desde o início. E para isso tem a expertise de pensar numa progressão, nas músicas, num cronograma, seja de banda, seja do buffet, o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois, o porquê das coisas. Não é solto. Tudo tem um porquê da gente estar seguindo cada etapa, cada passo ali, sabe? E faz muita diferença. Total. Gente, eu já tive noites que falaram assim, Nayara, eu quero que finalize a cerimônia, a banda já comece. Era uma banda assim, tipo, muito pra cima. Eu falei, gente, vocês vão queimar a hora da banda, porque ninguém vai estar na pista de dança. As pessoas vão primeiro priorizar comer, sentar, tirar fotos, socializar. Né? Exatamente. E eu acho muito legal quando o casal confia nas nossas recomendações. Porque quando começam a escutar outras pessoas que não têm experiência, ai, mas a minha amiga falou assim, a minha fulana falou assado, a chance de dar errado é muito grande, porque não tem experiência. A gente tá fazendo casamento todo dia, né? Então é importante que haja realmente essa escuta, essa confiança. Eu costumo falar que a noiva, ela escuta o cerimonial que ela confia. Exato. Geralmente quando a noiva vem assim, porque muito indecisa, a gente fala, mas quem que é o seu cerimonial? A gente vai todo mundo, não é? Exato. Pra todo mundo. E eu morro de medo dessas perguntas. Vem perguntar, eu falo, não, peraí, quem vai falar com o seu cerimonial? Porque depois eu dou uma opinião, sabe? Aí gera mais coisa, porque
eu acho que quanto menos opinião, melhor. Porque via de regra, a assessora é aquela pessoa que vai estar ali diretamente ligada ao casal, que vai entender o que eles querem, o que eles gostam, o que não, qual que é o perfil do evento. Eu acho que o mais importante para que o evento seja um sucesso é você diagnosticar quem são esses convidados, além de trazer a história do casal, mas perceber quem são essas pessoas, porque não adianta nada, por exemplo, o casal ser super sofisticado, viajado, gostarem de coisas super diferentes, querem trazer isso para o evento, mas as pessoas que vão estar ali, elas não vão conseguir comer, porque elas não sabem o que é, elas não vão se sentir à vontade. Então, é um contexto, são vários pontos que a gente precisa unir para que o evento seja um sucesso. Sim. Então, um deles, realmente, é diagnosticar quem são esses convidados, qual que é o perfil deles. Sim, é verdade. E esse cronograma de festa faz toda absoluta diferença. Eu já vi casamento assim, que o buffet, por exemplo, soltou o jantar num horário que não foi tão legal, matou a festa. Então, parece besteira. Mas assim, são vários Mari, detalhinhos. A banda tá rolando no auge, no ápice. No ápice de novo. E aí o jantar, né? Eu acho que também a gente tem que pensar em um lapso ali entre ou troca de banda, ou pelo menos faltando ali a última meia hora da banda terminar, porque também tem aquelas pessoas mais velhas que não foram pra pista, que também não é legal esperar demais para poder jantar. Então ter esse time na hora de montar o cronograma, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E sobre o buffet também tem, até soltar o jantar, tem também todo a alimentação volante, né? Os pratos quentes, os frios, a pessoa não vai ficar com fome. Exatamente. E isso mantém a festa e faz muita diferença, muita diferença. E dentro desse tema festa, né? Mantendo esse assunto, o que você dá de dicas para as noivas sobre entrada, né? A gente estava falando sobre esse início da festa. O que é legal, o que dá certo para começar a festa já animada e não parar? Eu sempre faço assim, finaliza a cerimônia, tira o casal de cena, depois as fotos protocolares ali. E outra dica importante, hein? Voltando aqui, para quem tem muitos casais de padrinhos, ninguém merece os convidados ficarem assistindo aquela sessão de fotos de 2 horas lá do altar e a festa, todo mundo querendo ir pra festa. Eu sempre faço assim, sai o casal, né? Faço as fotos com pais e crianças no máximo, fazemos a saída, eu já combino com os padrinhos, olha, vamos voltar pro altar e aí a gente vai liberar os convidados pra festa, aí já começa todo o serviço, aparador, o bar, tudo funcionando, DJ, enquanto a gente faz essas fotos protocolares dos padrinhos. Os convidados agradecem, inclusive. Sim, sim. E eu brinco que a pontualidade faz parte da nossa essência, assim, porque é muito desrespeitoso também, primeiro com os convidados que chegaram pontuais, tempo de festa, né? O tempo de festa, porque para quem não sabe, a Arraial da Ajuda é até meia-noite, os alvarás até 23h59, então é 2h30 no convite, os convidados chegam, aguinha de coco, tem aquele perfil que já quer servir um clericô, uma sangria, tá tudo certo. De 3 às 4 a cerimônia, de 4 à meia-noite a festa, né? E aí você me perguntou sobre como abrir essa festa. Então, finalizou a cerimônia, a gente tira o casal de cena enquanto os convidados estão ali, já comendo, já bebendo. A noiva é retocada, geralmente, né? Porque praia, maresia, vento, muda o cabelo, emoção, né? Tudo isso junta, mudar o cabelo também. E eles estão ali comendo alguma coisinha, bebendo, para forrar o estômago, para poder entrar para a festa e aproveitar. E aí, nesse momento, eu dou um tempo para as pessoas também se servirem e organizo ali, já convido os padrinhos, os pais para a pista de dança. Fazemos a entrada deles, tem casal que quer dançar, tem casal que não, tem casal que já quer entrar brindando com todo mundo, que eu acho ótimo, inclusive. E aí já todo mundo brinda no meio e a gente já solta uma música animada para as pessoas entenderem que, pronto, a festa começou. Eles agradecem, né? E é importante esse time e esse momento ali da pista de dança, porque ali os noivos não saem mais, né? Então é importante, inclusive, eu combino com eles. Gente, a festa é vocês na pista de dança. É isso, porque se os noivos não estão na pista, demora a pegar. Demora. Não é? Você tem essa impressão? 100%. Então é importante porque que o casal ali chama os grupos, né? Noivos estejam na pista do início ao fim. E tem um padrinhos ali que também, se precisarem, né? Ah, não, sempre tem aquele time dos padrinhos que é pau pra toda obra. Sim, sempre tem os líderes,
Você chega no líder e fala assim, ó, vamos bombar essa festa? Ele fala, vamos. E pronto. É desse jeito. E a E gente ele ama, faz né? acontecer. Mas é importante, realmente, ter esse grupo de padrinhos, assim, amigos ali, né? Como você falou, chamar quem realmente quer, né, para padrinhos, sem, tipo, tem que ter um número X, um número Y, mas ter ali as pessoas que fazem sentido, né? Que aí você vai ter a festa do início ao fim, como você merece, né? Exato. E como a gente espera ter. Você sabe que é um ponto importante? A gente aprendeu muito com a pandemia, aqueles decretos que tinham horário para terminar e etc. A festa finalizar mais cedo. Quem vem casar na Bahia, por exemplo, em Arraial da Ajuda, que é até meia-noite, olha só, no outro dia você acorda bem, você consegue curtir a praia, você tem 8 horas de serviço de buffet. A mulherada já acorda cedo para poder se maquiar. Sim. Então, assim, é um dia inteiro por conta. Que alguns casais falam assim, Nayara, mas meia-noite é muito pouco. Mas eu Não falo é. assim, calma. Que horas que você vai acordar para começar a se produzir? Que horas que você vai pro evento, sabe assim? Então, quando eu explico passo a passo, realmente faz todo sentido. E outro detalhe, as pessoas mais velhas também, tem gente que não aguenta ficar até o final. O casal prepara tudo com tanto carinho, pensa na programação, às vezes quer trazer alguma atração diferente pro evento. E aí as pessoas vão embora mais cedo? Não, Sim. elas ficam até o final porque elas dão conta também e vão aproveitar, vão usufruir de tudo que o casal programou. Não, parece que é pouco tempo, mas é tempo demais. E fora que assim, você aproveita o dia que é lindo. Exato, você tá Entendeu? comprando um cenário. É. A praia, o mar, o sol, o dia. É uma Qual festa sentido de faz de dia. começar às 8 horas da noite? Nenhum. Inclusive, a depender da época do ano, 5 horas já tá escuro. Não é? Então, Então tem que começar mais cedo mesmo, não adianta. e a gente falando de chuva, né? Que tu falou que é uma das preocupações iniciais das noivas. Tu sabe qual é a grande dica eu sou nativa, né? Bahia. A grande dica é a lua, né? A grande dica pra não ter chuva é lua. Gente, a lua cheia. Que são as datas, inclusive, Acabou. mais Mais procuradas. que esgotam. É a lua cheia, a lua crescente. As duas luas são E fica assim, lindo, né? O cenário. tudo. Nossa, o mar fica muito maravilhoso. Porque É surreal. muda tudo. A água fica mais clara, a água fica mais calma, venta menos, Agora vamos para a perfeito. parte mística, né? A lua interfere, né, na nossa energia. Também. Somente da mulher, né? Então, assim, Principalmente. Interfere. noivas, lua cheia. Mas eu sou a louca da lua. Assim, tudo pra mim é a lua. Eu vou ver, eu tenho que tomar uma decisão importante. Deixa eu esperar a lua certa. É Que mesmo? E se tu for observar a lua, tu vai ver certinho como ela interfere em ti. Em nós mulheres, é impressionante. Se tu pegar, depois eu te mandar o calendário lunar certinho, vai te falar, mudou a lua. Você vai falar assim, eu já tô mais triste. Aí você vai olhar lá, mudou pra lua minguante. É sério. Sério, eu percebo isso muito no Fred, meu marido, meu sócio, quando tá a lua cheia, ele já fica diferente. Então, mas muda muito. E a questão da lua não é só no tempo, né, e na praia, não é só mística, é físico mesmo. Sim. Porque ela leva pra longe, né? A gente fala assim, afasta tudo que for de nuvem, vento, e deixa aquela praia, assim, de verão perfeita, maravilhosa. A gente já fez casamento, assim, que tava 2 dias antes, pé d'água, alerta vermelho, agora, 2 semanas atrás. Alerta amarelo na Bahia de inundação. Aí a noiva, Maria, vai chover. Eu falei, calma, a lua vai mudar amanhã, você vai ver. Menina, certeiro. É muito assim, é engraçado como muda o tempo rápido. Aqui a Bahia não decepciona. Geralmente, eu que tenho passado muito tempo aqui, né, que eu divido muito a minha agenda, como a gente conversou, entre outras regiões, eu já chego, eu já converso com Deus, de segunda a quinta. Sexta e talvez domingo. Não, mas Pode chover. parece que aqui tem um aval, não tem? Você tem essa percebeu? impressão que no final de semana a chuva não cai? É muito raro disso acontecer. É muito raro. E sábado, parece que domingo é o dia que chove. Não sei se domingo parece assim... Passou o casamento, todo mundo foi feliz. Esse final de semana foi assim. Ficou sol, sexta, sábado, domingo chuva. Assim, e acabou. Não teve tempo ruim pros casamentos, não. Deu tudo que certo. coisa boa. É bom. Os finais de semana, né? Às vezes quando eu tô
tô em outra região, tô sabendo que tá chovendo aqui, me dá aquele aperto, assim, de verdade, eu torço, porque é um dia, mesmo que não sejam os nossos clientes, mas são pessoas. Com certeza. São sonhos, é um investimento emocional, é um investimento financeiro, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague uma frustração. Então, assim, eu de verdade, eu torço pra que saia, que seja do jeitinho que cada um planejou. Mas tu sabe que todo mundo aqui, a gente teve final de semana aqui, sem casamento, e sábado tava chovendo, eu fui na praia com meu cachorro, e eu escutei a mulher falando assim, ai, meu Deus, tomara que a noiva de hoje não fique chateada. Não é? Assim, todo mundo se compadece. É muito legal isso. Eu acho que é o que o casamento promove nas pessoas, a questão do respeito, do amor, da torcida. Todo mundo torce. Mas aqui também tem o fator, assim, que pode chover, pode estar caindo um mundo de água, continua calor, né? Sim. Continua aquele clima, é chuva, aquela sensação é sempre de chuva de verão. É rápido. Não é que nem em Minas, por exemplo, chove, fecha o tempo, é frio. Aí fica a semana inteira chovendo. Não, e assim, pode cair um mundo de água e uma hora depois abrir um sol e um céu que você fala, meu Deus, não chove há 2 anos. É assim. É verdade. É assim, tem que ter emocional pra entender, né? Jogar pro universo, variável vai ser como tem que ser, e vai ser lindo, e é isso. E é isso. E ter essa flexibilidade, porque eu vou te falar, a noiva pode ter o dia, assim, de chuva, ela tem o dia lindo igual. A gente já teve vários casamentos, assim, que muita chuva, casamento no espelho, com muita chuva que dificulta tudo, e a noiva maravilhosa, plena, e assim, foi tão lindo, igual, como se tivesse sol, Sim. Não, sabe? Porque é o que tu disse no início, né? O que importa realmente é a união das pessoas que estão ali. O bar, a comida e a tenda, acabou. A música, né? Não precisa de mais nada. É alegria, o pessoal vai curtir igual, né? Não pode se deixar abater. Porque o que a gente percebe que interfere, né? É quando a noiva realmente, ou o noivo se abate. Quando isso acontece, inclusive eu tive... Uma vez que isso aconteceu, e contamina, tá? A energia do casal, como contamina. A noiva chorou antes, durante, e ela foi aproveitar, assim, faltando 2 horas pra terminar, sabe? E não tinha o que a gente fizesse pra reverter essa situação. Então é importante, assim, que faça esse trabalho, mesmo assim, psicológico, porque contamina, é fato. Então, assim... É acreditar que vai dar tudo certo e vai ser lindo e como a gente conversou, vão estar ali com pessoas maravilhosas, comemorando, celebrando juntos. Muitas vezes é saber lidar com o que não está previsto, né? E não é nem previsto, porque a chuva ela é prevista sempre, porque tem estrutura e tudo mais, mas é com o que não foi o escolhido, né? Mas é lidar com aquilo da melhor forma e aproveitar, porque se a pessoa se deixa bater, aí que não aproveita nada mesmo e vai ladeira abaixo, né? E como tu disse, é a energia do casal. É impressionante. Se o casal estiver bem, todo mundo tá bem. Se o casal não estiver, não vai render. As pessoas não se conectam, as pessoas não se animam, reverbera. Eu acho que a energia em tudo. Todas as vezes que eu vou fazer uma reunião com o casal, eu trago muito isso pra minha vida, assim, porque eu acredito muito nessa troca. E eu falo assim, Deus, se não for pra ser, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que é importante que seja pra mim. Eu não quero nada que não seja meu, sabe? E eu rezo de verdade, assim, que sempre eu atraia casais com a mesma vibração, com a mesma energia, em 100% das minhas reuniões eu posso estar cansada o que for, mas eu já venho com energia lá em cima, porque eu acho que falar de celebrações, falar de casamento, precisa ter esse nível de vibração. Né? Eu falo que a minha palavra é entusiasmo. E eu fico mais entusiasmada que as noivas. Eu já aviso, inclusive, na primeira reunião. Principalmente quando vai pra parte de decoração, que eu amo. Elas são emocionadas. Eu falo, olha, me desculpa, mas aqui. Elas adoram. Mas eu adoro gente emocionada. Eu sempre falo pro casal, assim, gente, pelo amor de Deus, gente apática não dá. Deixa eu te contar, tem que ser emocionado na mesmo. primeira reunião, eu já tô no meio lá da festa com a noiva, você não tá entendendo. A gente tá juntas ali, já vendo a festa inteira. É empolgação mesmo. Elas falam assim, gente... Vamos adiantar? Pra gente viver logo. Não dá pra ser logo, não. E é isso, é muito gostoso. E a gente trabalha dessa forma. Sim, curtindo esse processo todo, né? Tem que ter esse envolvimento. E, Nay, dentro desses casamentos exclusivos, né, com tanta personalidade, como que a noiva consegue imprimir a personalidade dela na gastronomia do evento? Que vai fazer toda a diferença ali.
Olha, damos pitaco, inclusive, nesse momento, tá? Apesar de que bufês maravilhosos aqui da região, mas casais que são de diversas partes do Brasil e do mundo. E por que não trazer algo diferente, que às vezes o buffet não tá tão acostumado a fazer Sim. todos os dias, né? Inclusive, eu tenho em casa, na empresa, um chefe de cozinha, o Fred, que é meu marido, meu sócio de vida, que também tá ali contribuindo de forma 100% na ajuda, na recomendação, às vezes de um cardápio, de uma sugestão. Nas escolhas, né? Exatamente. Nossa, isso faz muita diferença mesmo. Nós fizemos casamentos também, assim, estivemos, né, em casamentos de todos os tipos. E é muito legal. A gente já teve casamento, assim, só de comida árabe, por exemplo, só de cardápio vegano também. Os meninos não gostaram muito do cardápio vegano, né? Todo mundo sentiu falta ali de um bifinho, mas tivemos e é muito bacana, porque o casal era vegano, fazia sentido, entendeu? E nesse dia realmente todo mundo fazia e vivia aquela escolha, né? Então fez total sentido para eles e fez a cara deles estar ali também, né? Eu tive uma noiva que eles não queriam uma mesa de doces, uma mesa de bolo. Foi uma mesa de sobremesas. Inclusive, ela é argentina, ele brasileiro, mora em Nova York. E vieram casar em Trancoso. Inclusive, eu os conheci 2 dias antes do casamento. E mais comum do que muitas pessoas imaginam, isso é normal, né? Às vezes o casal vem com um curto prazo de planejamento, 3, 4 meses. Eu já fiz um evento do 0 em 35 dias. Nossa Eu sou muito prática. Se deixar, o evento vai estar pronto rápido mesmo. Mas eu dependo dos fornecedores, eu dependo do casal aprovar, enfim. Esse casal super confiou. E eu me lembro que eles não fizeram degustação, que inclusive também tá tudo certo, porque eles confiaram nas nossas recomendações. E eu me lembro que no meio da festa, ela pediu uma mesa de sobremesas e o brigadeiro. Que eram muitos convidados de fora do país, né? E o nosso brigadeiro tem seu lugar. E ela pegava assim o brigadeiro. Ai, Nayara, nossa, que delícia. Eu tô fazendo a degustação agora. Olha esse, olha aquele. Olha, sabe assim, e pra ela tava degustando ali. Foi tão bonito de ver o gosto, sabe? Assim, ela provando as coisas, ela vendo. E assim, é algo que a experiência que ela Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A memória que a gente criou, o laço que a gente criou diante dessa história que nós construímos com eles, sabe? Então, é muito legal. Toda essa conexão, né? Exatamente. Eu lembro da carinha dela, assim, comendo o brigadeiro. Ainda bem que a gente escolheu esse sabor. Eu não sei o que você quer. E pro dia do casamento? Como que geralmente você orienta suas noivas? O que você aconselha para que elas tenham um dia com muito carinho, né? Todo esse afeto que você transmite, com muito carinho e muita paz. Bom, presente dos noivos. Muitos noivos esquecem, mas eu estou aqui para lembrá-los. E o cartão, porque não pode ser só o presente, tem que ter o cartão, né? Sim. A gente já tem cartão, assim... Já ali, né? No nosso kit da assessoria. Porque é um momento muito especial. E as noivas esperam receber esse carinho dos seus noivos, né? Nesse dia. Que nem todos lembram, mas a gente tá aqui para poder lembrá-los. Nem seja uma florzinha, né? Não. Tem que ter alguma coisa. Nada que seja, assim, caro. Não tô falando de valor, de preço. Na verdade, não tô falando de preço. Tô falando de valor, né? Sim. Eu já tive um casal que deu um livro, que fez uma caixa com várias fotos dos momentos que eles viveram juntos, que foi super legal também. Então, esse cuidado, alinhar muito bem a questão do tempo junto com a equipe de maquiagem, porque também não pode atrasar, né? Sempre lembrar a questão dos itens pessoais, do hobby por conta da foto, a roupa que ela vai estar usando ali durante o make-off, se preocupar de hidratar, de comer coisas mais leves, de ser mimada mesmo, porque é um dia muito sonhado e a gente mima as nossas noivas. A gente quer que seja tudo muito especial. Sabe? É um dia que eu quero que eu trabalho no intuito de que seja o dia mais lindo da vida delas. O meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. E olha que eu casei 2 vezes com o mesmo marido. Eu casei, fiz a renovação de votos. E é muito lindo esse dia. Ele não merece ser mais ou menos. Ele não merece ter uma memória ruim, sabe? Sim. E mesmo que haja alguma coisa que fuja da expectativa da noiva, que ela tenha inteligência emocional, que ela tenha tranquilidade, que ela saiba que tem coisas que não dependem 100% dela ou de alguém. Tem coisas que a gente não tem o controle.
né? E que pode ser que sejam tão mínimas que não vai ultrapassar Sim, a beleza desse dia. Eu acho que nós seres humanos, precisamos trazer esse lado mais humano, literalmente, para as coisas, sabe? Não é 880. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ser flexível, a gente lida com pessoas. Não, e tu sabe que, assim, nós que fazemos casamentos todo final de semana, a gente sempre ressalta aqui, a gente tem que tomar muito cuidado também, para que a gente não entre nesse ciclo de serviço e padronize muitas coisas. Porque cada casamento é um. Tem cada uma particularidade. Casal é um. A gente sempre fala que, gente, todo mundo, hoje pode ser mais um dia para nós, mas para eles é único. Então a gente tem que lembrar disso, renovar as energias, as forças e ir ali do zero para aquele casamento, né, para conseguir dar o melhor. Porque senão a gente acaba entrando também. Exato. Nesse ciclo do mesmo. E você sabe que eu gosto de recomendar, inclusive, profissionais, fornecedores que jogam no mesmo time, que vestem a mesma camisa, porque a energia é outra, tá todo mundo ali para poder fazer dar certo. Não é mais um dia, é o dia mais importante da vida deles. E eventualidades podem acontecer. O meu marido fala que evento nasceu para dar errado. A gente faz ele dar certo, né? Porque são tantas coisas que podem acontecer. Sim. E a gente tá ali para poder fazer, contornar e acontecer da melhor forma. E a gente aqui tem, assim, um número grande de eventos, todos os finais de semana, né, aqui na região. E os fornecedores se conectam muito porque eles estão sempre juntos, né? A gente fez o casamento, a noiva falou assim, nossa, isso é uma panelinha, falou assim com a gente, a fotógrafa e a maquiagem. Eu falei, cara, não é uma panelinha, porque assim, a gente tá sempre mudando, né, as pessoas que estão. Mas a gente tá tão junto sempre, que todo mundo chega já brincando com o outro. Vocês e estão falando... atraindo muito o mesmo perfil de casal. E já chega e fala, olha, a gente tá sempre junto nos casamentos, porque aqui a gente tem diferentes fornecedores maravilhosos de todos os segmentos. Sim, verdade. Né? E a gente tá sempre se encontrando. A gente se encontra no casamento na sexta com um maquiador, no sábado com outro, mas tá sempre se encontrando. Então vira todo mundo ali amigo, um ajudando o outro, né? E isso faz muita diferença. Nós tivemos um casamento agora em Santo André, onde a noiva falou disso. Ela falou, gente, mas que energia boa, sabe? Foto, vídeo, maquiagem, vocês estavam assim, rindo e brincando. E como isso foi bom, foi leve. Ela começou um pouco tensa e depois ela relaxou. Ela falou, nossa, pensei que eu tava assim na cozinha da minha casa e todo mundo conversando e brincando e leve, Sim. sabe? Você sabe que até esse feeling é importante que a assessoria tenha de recomendar aquele fornecedor que vai de encontro com o perfil. Sim. Eu já tive, assim, casal muito sistemático, Sim. muito sério, muito fechado, sabe? Aí... Nada a ver colocar, Nada às vezes, a ver. um fotógrafo super espalhafatoso, né? Vai ficar não vai conectar. Sim. Então é importante que haja, assim, principalmente, como eu falei, esses fornecedores que estão diretamente ligados, Sim. Que tenha pelo menos um perfil parecido. Sim. Nós tivemos uma noiva no Rio da Barra, né? E a gente, em reunião, eu percebi que ela é extremamente metódica. Mas, assim, absolutamente. Assim, a flor que tinha como na guardanapo era assim... Aí eu lhe falei com um fotógrafo, né, que era sócio, eu falei, vamos na mesma cor? Vamos. Menina, a gente entrou no quarto, a primeira coisa que ela falou. Ela olhou e falou assim, eu não acredito, vocês estão na mesma paleta? A gente tá. Isso é feeling. Ela amou, ela falou isso ficou assim, fã anos. pra sempre. Pronto, ela vai lembrar de vocês, ela vai contar pras amigas. E ela vai, pro resto da vida dela, ela vai lembrar da equipe de foto e vídeo que foi combinando com a decoração dela. É isso que... Essa é a diferença, sabe? É entender o que não é pode importante, ser no né? automático. Cada evento tem a sua particularidade. Cada pessoa. Não, ela comentou, pra você ter uma noção de como ela observava, que ela falou assim, Mari, eu fui depois, né, do casamento, ela veio agradecer e tudo mais. Ela falou assim, eu fui a um evento, um casamento de uma amiga, e o fotógrafo com uma unha preta, suja, gente, ela reparou na unha do fotógrafo, então você imagina, né? Então ela ficou super agradecida que a gente foi na paleta, que a gente foi da mesma cor e tudo mais, e fez muito sentido e agradou aquela pessoa. Então a gente vai fazer sempre o possível para estar agradando aquela pessoa e entendendo que cada um tem suas particularidades, né? Como tu falou, tem noiva que quer estar num clima mais leve, tem noiva que não quer ouvir a voz de ninguém. Sim. E pronto, o fornecedor tem que entender a pessoa, né? Muitas vezes até eu acabo sendo um pouco chata, porque nos making-offs eu fico muitas vezes incomodada, que eu vejo que a noiva tá nervosa,
E todo mundo do lado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Pegando o gancho do making off, uma dica que eu sempre dou para as noivas, principalmente as mais agitadas, arrume sozinha, com a mãe, no máximo com a irmã. Tem noivas que querem juntar as 15 madrinhas no mesmo quarto, no mesmo local. Gente, a chance de dar BO vai ser de trazer um desconforto, um estresse, porque a mulherada, uma quer ficar mais linda que a outra, né? Não, é uma competição. Esqueci meu sapato, cadê minha pulseira? Aí parece que o mundo acabou. Aí vira aquela confusão. E é um momento para ser tranquilo, né? Deixa pra tirar as fotos com as madrinhas depois. É até legal essa expectativa, essa surpresa de todas vê-la pronta, 100%. Porque assim, a noiva já tem que se concentrar ali, respirar. Porque um mix de sentimentos. E a entrada já é um momento de ansiedade, né? Poxa, ela vai estar ali no meio, todo mundo olhando pra ela. Eu fico emocionada nesse momento, imagina a noiva. Sabe esse momento assim que você comentando que o dia do casamento é a cereja do bolo mesmo, né? É o ápice de um planejamento todo feito a um longo período. É a gente se abraçar, assim. Eu tenho as minhas noivas a gente olha uma pra outra assim no dia e fala assim, gente, deu tudo certo, olha que lindo. E vamos bora curtir. Não que eu vá curtir, né? Eu tô curtindo internamente com a alegria dela. Mas é essa conexão que eu acho que é importante, de a gente falar assim, valeu a pena, todas as reuniões, toda a expectativa, toda a ansiedade, esse caminhar, essa história que a gente construiu, esse laço que a gente criou. É muito gostoso isso. É muito gostoso. E é o que vai ficar depois também, né? Essa sensação de que... Sim. Falando sobre os profissionais que você comentou, né? Que vocês foram na mesma paleta da festa, eu acho que é importante também a gente estar de acordo com o evento. 100%. Eu que transito em outras regiões, faço casamentos em salões de festa, em Minas, enfim, casamentos mais pomposos, glamurosos, né? 10 horas da noite, igrejas, catedral, que é uma outra proposta. É muito mais montado tudo, a questão do uniforme. Eu não venho fazer um casamento na praia usando preto. Usando um terno preto, sabe? Porque a gente também não. Eu acho que é legal a assessoria, primeiro que não tem que aparecer. A gente trabalha de bastidores. A gente tá ali primeiro como linha de frente para receber, para acolher o convidado. Eu falo que o nosso cartão de visita é o sorrisão, é a cordialidade. Eu falo, a minha equipe sabe muito bem sobre isso, porque é a memória que a gente cria no convidado e o fato da gente conseguir transitar entre eles durante o evento se misturando, sabe? A roupa com cor mais leve, mais pastel, né? Exato. Mais praia também, né? Isso, conforto, a cor interfere. Eu acho que tem que ter essa sintonia de acordo, o bom senso, na verdade, de acordo com cada evento. Com certeza. A gente começou a fazer vídeo de casamento aqui quando começaram os eventos, né? E aí, logo no começo... nos primeiros anos, a galera ia toda de preto. Cerimonial, vídeo, foto. E a gente começou a falar, meu Deus, o negócio tá pesado. Porque na foto, eu falava sempre, né, com os fotógrafos, falava, gente, mas eu tô chamando bem mais atenção eu de preto. E a gente começou aí com roupa clara, e na época, meu Deus, vocês estão querendo parecer o padrinho, madrinha. Eu falei, não, mas eu fico mais... à vontade. Né? E aí foi algo que foi realmente tomando uma forma... Mas eu lembro dessa mudança, assim, das pessoas acharem estranho. Porque falaram, mas staff é preto. Eu falei, tá, mas a gente tá na praia. Aí tá lá a foto, todos os padrinhos ali de azul claro e a gente de preto no meio, aquele negócio esquisito. Eu me lembro quando, assim, há muitos anos, né, lá atrás, a gente ainda não fazia Destination, nem existia o Destination Wedding. Eu me lembro que eu casei em 2016 e naquela época que eu vi que começou a vir um boom mesmo de eventos. Sim. E as noivas, às vezes, queriam a ápice justamente por conta dessa estética, porque enquanto todo mundo vinha com um terninho preto, tararã, a gente vinha já com os vestidos fluidos, mais leves, com a maquiagem, o cabelo arrumado. Então, eu sou muito estética. Então, eu me conectava muito com essas noivas que buscavam essa estética também. E fazia a diferença. Faz demais. A gente tem que estar ali no meio. A gente que fica no meio, né? Tem os fornecedores que ficam mais realmente no backstage. De bastidor mesmo. Mais foto, vídeo, cerimonial. Tem que estar misturado. Porque é a melhor forma. Tem várias fotos que a gente aparece. Não tem como. A gente não tem como, né, desaparecer ali. Então, vai aparecer da mesma forma o fotógrafo.
muitas são as cenas de vídeo que a gente usa o fotógrafo ali, sabe? Pra compor a cena. Porque fica bonito, ele tá bem vestido, tá, sabe? Compõe e fica lindo. Então esse é pensar, né? No todo. Assim como a gente foi também fazer casamento em Minas, foi outra história. A gente foi fazer casamento em São Paulo, a gente tem outro agora. É outra história. Inclusive, a gente tem que comprar roupa, porque a gente não tem. É muito A gente diferente, não tem. né? Toda vez. Nós vamos fazer agora, já fizemos milagres esse ano. Próximo mês estaremos na Espanha para um evento empresarial lá, que também é um castelo. E no ano que vem, um casamento na Espanha, que também é em um castelo, na beira do mar, coisa mais linda. E a gente já fica assim, viajando nos looks, né? Que Como roupa? vai ser, com que roupa eu vou. Mas tem que pensar. Claro, com certeza. A gente tem que estar à altura do evento. A verdade é essa, né? É uma prestação de serviço que é linda, inclusive, mas que a gente tem que estar inserida ali e no mesmo nível. Exatamente. Não é? Exatamente. E as pessoas reparam muito. Como eu te falei, várias noivas já vieram pra nós perguntando qual tipo de roupa que vocês usam no dia. E aí a gente explica, né? Eu pergunto, mas por quê? Porque eu fui num casamento e eu achei isso muito feio. Eu já tive um estresse, assim, um determinado evento com um fotógrafo, porque o ajudante dele tava com uma camiseta com Mickey. Aí eu falei, cara, desculpa, não dá pra ele ficar aqui. Tá atrapalhando. Aí, com certeza. O fotógrafo aparecer no vídeo sendo fotógrafo bem vestido, não tem problema nenhum. Agora o rapaz com uma blusa de Mickey... Não, e também não traz uma coisa assim... Não. Eu acho que, de certa forma, é um desrespeito. Descredibiliza a empresa, é desrespeitoso com o anfitrião do evento, sabe? Entre outras coisas, eu acho que tem que ter essa... Total. Tem que se importar com isso. A gente sempre fala, eu sempre falo, né, pros meninos, eu falo, gente, imagina que a noiva exigiu das pessoas que ela ama que fossem bem vestidos. Aí a gente que tá recebendo pra estar lá... calça jeans e boné, eu morro. Então, aí a gente chega lá de calça jeans, tênis da Nike. Gente, por favor. Nada contra o tênis da Nike. Eu digo ter aquele tênis de academia e não dá, tem que realmente... Não, tem que estar de acordo com o horário, com o tipo de evento. Exato. Isso é o mínimo, é o básico. É o básico e até as pessoas vão te respeitar mais no evento. E aqui, o básico que às vezes precisa ser dito, tá? Você falando assim que alguém perguntou que roupa vocês iam, eu já cansei de perguntar a profissionais que eu nunca tinha trabalhado. Sim. E numa boa, sabe? Porque é um todo ali. Vai que, né? Exato. A pessoa não tem noção. Banda, equipe de foto, vídeo, músicos de cerimônia que compõem ali também, né? Sim. A estética vai aparecer na foto. É importante. A gente pergunta assim. A gente teve um casamento aqui em Trancoso que a fotógrafa foi na igreja. E a fotógrafa apareceu lá com top. Oi? Barriga de fora. A cerimonialista queria ter um filho, assim, ó. E o padre brigando, e ela assim, mas se eu tirar, não tem fotógrafa. E eu pedi, olha, foi um sufoco. Primeiro que é dentro de uma igreja, é um desrespeito. Desrespeito. Segundo, mau gosto, né? Não conheço, mas... foi feio. A cerimonialista arrumou uma blusa, ó, você vai botar essa blusa por cima. Gente, com certeza chamou mais atenção que a noiva. Então... A ideia não é essa. A ideia não é definitivamente. Não pode ser, né? Mas são muitos detalhes, né? Como a gente estava falando, são muitos detalhes. A vestimenta da galera que tá trabalhando ali é muito importante. Você sabe que uma coisa que eu adoro é quando os noivos participam, porque geralmente eles ficam mais assim com a parte das bandas e da bebida. E quando eles estão, e eu vou contando tudo que é importante, que é minimamente que a gente precisa contratar para que o evento saia do papel, eles viram pra mim e falaram assim, gente, mas eu nunca imaginei isso, não. Mas tem que contratar isso? Tem. Isso aqui, nossa, eu não sabia. Então, eu acho o máximo, porque aí eles valorizam, né? Porque não é só buffet, música e decoração, não. Existem N outros fornecedores, né, por trás ali, que o time da limpeza, dos banheiros, uma coisa que eu faço tanta questão, porque eu acho que os detalhes fazem a diferença. O banheiro limpinho, cheiroso, com papel higiênico, papel toalha, do início ao fim, quebra uma taça. Eu sempre deixo uma profissional, aqui a gente chama de vassourinha, Sim. do lado da pista de dança para imediatamente limpar, para evitar acidente. Então, assim, são essas pessoas que às vezes não aparecem, né? São muito importantes. Muito! E eu super valorizo esse pessoal, Os sabe? garçons, Nossa, eles estão ali diretamente servindo, prestando esse serviço. Então, assim... Faz muita diferença. Eu tiro o chapéu e super valorizo. A gente falou aqui no podcast da Ju, né? A diferença que faz o garçom, que atende com carinho,
as pessoas querem se sentir acolhidas o tempo inteiro. Exato. Então é muito importante esse time dessa galera que tá realmente ali servindo, e a gente tem aqui fornecedores maravilhosos que eu amo, dos garçons, a galera da limpeza, que, são pessoas, assim, fantásticas. E eu sou ali... suspeita, viu? Os garçons, se deixar, eles dançam na pista também. Porque eles já vêm com a bandeja, assim, animados, né? É muito diferente, é gostoso isso. A gente vê essa diferença de eventos mais formais. E aqui na Bahia, parece que o pezinho já fica assim. Os convidados querem ficar amigo do garçom e fica no pé do garçom a noite toda. Naquele grude, né? E geralmente a pessoa que tá ali acompanhando a noiva, pronto, dança, inclusive no palco, na hora que a noiva sobe, ela sobe junto. Não, é muito divertido. A energia é outra. É a energia da Bahia, né? E das pessoas da Bahia, eu falo que é diferenciado, e é mesmo. As pessoas aqui, não só o time de fornecedores, né, como a gente tem maravilhosos, mas as pessoas aqui da região em si abraçam, né? E como essa região, assim, se especializou, sabe? Em todos os sentidos. A gente tem fornecedores de todos os setores que a gente precisa contratar, com uma excelência, com uma qualidade, com uma entrega que não perde para nenhum grande centro. O time aqui está de parabéns, tem o meu aplauso, a minha alegria, porque também a gente tem que trabalhar com fornecedores bons, que não nos dão trabalho, inclusive, né? Porque é muito complicado. A gente que trabalha para o cliente, recomendar um fornecedor de caráter duvidoso, que vai fazer algo meia entrega, isso não que vai te dar dor de cabeça, não pode acontecer em hipótese alguma, né? Porque o serviço que o fornecedor não prestou direito, ele sempre respinga no cerimonial. Sempre. Por isso que é um caminhar de mãos dadas com os nossos casais, no intuito de fazer 100% da recomendação, para que minimize ou que não tenha nenhuma dor de cabeça no dia do evento. Né? Porque eu falo que marketing bom não salva empresa ruim. E o que a gente vê de marketing bom por aí, de empresa ruim, meu amor, não tá escrito. Não, se eu estiver lá na minha área, então, você não acredita. Então, assim, socorro. Mas a gente tem, graças a Deus, assim, de todas as áreas mesmo, excelentes fornecedores. Até porque tem tanta demanda que nem, assim, um fornecedor não dá conta de toda a área dele. Com certeza. Entendeu? São muitas E tem que ter datas. muitos fornecedores, assim... diversidade, capacitados, que sabem o que estão fazendo. Eu acho que não pode nunca brincar com um sonho, um dia muito importante na vida de uma pessoa. Não só dos noivos, de toda a família que se envolveu. É muito sério, não dá pra brincar de fazer casamento. Eu levo o meu trabalho, assim, com muita leveza, mas com muita seriedade. Eu não consigo te mensurar o tamanho da minha responsabilidade. É muito sério, muito sério. Eu vou te falar, eu tiro o chapéu demais pro cerimonial, porque a gente fazendo a parte de vídeo, eu demorei um tempo, os primeiros 2 anos que a gente começou realmente, assim, fechar casamento, que foi em 2016, 2017, eu não dormia direito, por Deus, assim, ó, com medo. Eu falava, meu Deus do céu, meu Deus. E se eu esquecer data? E eu botava data em milhares de lugares, e botava na agenda do celular e não sei o quê. E sabe, porque é realmente uma responsabilidade muito grande. Não pode ter erro. Não pode ter falha, né? A gente, por exemplo, você faz um vídeo, um ensaio de foto em um estúdio, se der certo ou se der errado, você refaz. Agora, casamento, não. É aquele minuto ali, aquele segundo. Principalmente cerimônia, em que tudo aparece. Tudo aparece. Eu falo que a hora mais tensa é durante a cerimônia, sabe? Assim, é um ensaio. É um espetáculo, na verdade, em que qualquer coisinha ali que sair fora do lugar, um violino que desafina, uma entrada que demora... A banda que erra a música, a gente já vê a cara da noiva assim. Tá. Meu Deus. Por isso que sempre uma recepcionista na música. Eu sempre fico atrás, adoro colocar a noiva pra entrar. Até porque é o último contato que ela tem antes de encarar 100, 200, 300 pessoas. É muito gostoso isso. Então, assim, ó, tá tudo certo, sejam felizes. E vamos entrar agora. Sorrisão. E durante a cerimônia, tem dicas, assim, legais que você fala que são importantes? Desde escolha de celebrante, o que você dá de dicas bacanas para as noivas? Celebrante, assim como foto e vídeo que está ligado à noiva diretamente ali durante todo o evento, o celebrante é aquele que vai ter o papel de acolher, de
prender a atenção dos convidados. E a escolha tem que ser muito, muito certeira, muito assertiva, para que não seja um desastre. São 19 anos trabalhando com casamento, né? Então eu já vi cada celebração que eu falei assim, gente, por quê? Por que que a pessoa falou isso? Sabe assim, totalmente fora, de mau gosto, de... Enfim. A gente já viu também muita coisa bizarra. Então, assim, tem que alinhar muito bem essa expectativa, principalmente hoje com as celebrações personalizadas, né? Os casais que casam fora da igreja, que têm a possibilidade de contratar um celebrante que vai conduzir, seja de forma poética, de forma cronológica, contando a história do casal. Então, hoje existem várias opções para que o casal tenha uma cerimônia personalizada. Eu acho que é legal, sim, o celebrante pensar no time. Não pode ser uma cerimônia... Não é que não pode. Eu sugiro que não seja uma cerimônia muito demorada, mais objetiva, emocionante e envolvente. Que ela seja suficiente enquanto ela durar. Sim. Eu recomendo isso e que seja uma pessoa... que tem a ver com o casal, porque também não adianta nada o casal ser mais sério e uma celebrante super pra cima. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Eu acho que tem que ter muito essa sintonia. Eu já vi casais, assim, super sérios. E aí o celebrante, tipo, super engraçado, querendo, né, ser engraçado, porque aí as pessoas não achavam graça, porque as pessoas bem sérias. E o pobre do homem lá tentando, sabe? Olha... Não, sabe ele errou de casamento. Ele errou de casal. A gente já viu umas coisas assim que você não acredita. Bizarras, né? Já. A gente teve um casamento que o celebrante... Essa aí, o Parada, que tá ali atrás das câmeras, vai lembrar. O celebrante chamou o noivo falou assim, o noivo é como um cachorro vira-lata. Aí viu todo mundo olhando assim, lembra? É como um cachorro vira-lata. Fica, anda pela rua até encontrar uma dona. E todo mundo assim, a noiva olhando. Aquele silêncio. Aonde que eu enfio a minha cabeça? Porque eu fiquei com vergonha alheia. Não, gente. Tem que muito alinhar. mau gosto. Não, tem que alinhar. É bacana assistir também, né? Cerimônias que aquela pessoa fez em outros casamentos. E ver a abertura daquele celebrante, né? Pra realmente entender a sua história. Não errar o seu nome no dia. Por favor. Você não avacalha com o negócio todo. Aí um momento que era pra ser lindo acaba sendo frustrante. E vergonhoso. Tem que tomar cuidado, né, gente? Muito. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que tem dificuldade com o nome, eu não seria celebrante, porque ia ser... Tudo bem, você pode levar a colinha. Azevedo, viu? Foi chamada aqui quase 3 vezes. Pronto, então, contei. Eu tenho uma dificuldade enorme com o nome da pessoa. Eu lembro da pessoa tudo, lembro da vida dela inteira, mas o nome não me vem. Aí eu já não poderia ser celebrante, porque errar o nome no dia e a gente vê. Não, é demais. Infelizmente. Mas e sabe uma coisa que eu acho super legal, assim, mesmo que seja uma celebração, um padre esteja assistindo, é que o casal tenha um momento com o padre. Eu já fiz muito de chegar na igreja para organizar um casamento e o padre falar assim, minha filha, escreve o nome do casal aqui para mim, não sabe nem quem é. Normal. Então, assim, mesmo que seja porque a Igreja Católica tem um rito matrimonial, né, que não foge, né? Mas que o casal se preocupe em ter um padre, se não for um padre amigo da família, que já conheça, mas que tenha esse momento de conversar, de contar um pouquinho o que eles esperam para esse momento, para realmente alinhar essas expectativas. Senão fica um casamento muito sem graça, sem vida, sabe? Sem personalidade. Fica mesmo. Mas aí também vai do casal ter disponibilidade, né, um pouquinho, tirar um tempo para aquilo, porque geralmente o padre tá disponível, né? Sim. E realmente a gente vê muito isso acontecer, né? De no dia o padre, qual é o nome do casal? Triste. Porque ele não teve triste, contato. Porque o casal cuida com tanto carinho de tudo, então tenha um carinho também de separar um tempo para conversar com o padre. Mínimo, né? Com o celebrante contratado quando é fora da igreja, obviamente que tem esse momento, essa reunião, para poder alinhar todas as expectativas, para construir toda essa mensagem, esse roteiro, mas nem sempre tem esse cuidado, essa oportunidade de conversar com o padre. Então, é uma dica também que eu dou para que não vão pro altar sem esse encontro antes, como celebrante. E puxando a sardinha aqui pro nosso lado, né? Os nossos padres aqui são maravilhosos. Eu também acho. Eles mandam mensagens assim pra gente, quando você tiver vídeo, porque a gente faz a cerimônia na íntegra, né? E eles sempre pedem. De outros padres, manda pra gente ver, pra eu ter umas ideias. Eu acho tão bonitinho, e eu mando os vídeos pra eles assistem, pra eles terem umas ideias, sabe? Ele falou, claro, que ele tem ali
uma regra de que ele não pode fugir muito daquilo, né? De algumas coisas. Porque tem o rito da própria igreja. Isso. Mas ele pode incrementar, né? Então, eles estão sempre buscando, assim, novas ideias, novas formas. Eles são muito carinhosos, assim. Faz toda a diferença. Torna esse momento mais que especial. Faz esse muito. cuidado. E, Nay, a noiva tá aqui vendo todas essas dicas maravilhosas. Resolveu fechar com assessoria. Como que é na sua assessoria, na ápice cerimonial, quando a noiva fecha? Como são os processos e o caminhar dessa noiva? Perfeito. Ótima pergunta. Vamos lá. Pontapé inicial, escolhermos a data e o local, porque sem esses 2 itens a gente não consegue dar os próximos passos. Muitas vezes os casais não têm nenhuma data e nenhum local e a gente vai estar aqui para poder orientar o melhor local de acordo com as expectativas de estilo, financeiro, enfim. Eu monto um grupo no WhatsApp com o meu time do escritório. Hoje sou eu, Fred, Ananda e a Aline. Então a gente monta esse grupo lá com o casal para facilitar toda essa comunicação. Eu mando para eles um passo a passo, primeiro passo, segundo passo, para minimizar a ansiedade. Porque no primeiro momento, aí, assim, as noivas que são mais da decoração, eu já quero olhar a decoração. Calma, pode mandar as referências, mas a gente vai olhar primeiro os contratos personalíssimos, aquele em que o fornecedor não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente já foca em músicos de cerimônia, em foto, vídeo, as atrações. Aí, depois a gente vai passar para decoração, para buffet e por aí vai. Então, eu já tenho um textinho, né? Eu mando esse passo a passo para ela ter ciência por onde iremos caminhar, sem ultrapassar, né? Um item ou outro. Todos os contratos são em nomes do casal. A gente vai estar aqui para poder facilitar esses processos, para validar. Antes de tudo, também a gente faz uma curadoria. Eu preciso entender quem eles são, o que eles querem trazer para esse momento, o que eles gostam, o que eles não gostam. A partir daí, para a gente fazer a recomendação dos fornecedores. Eu gosto também de mandar uma estimativa financeira de acordo com o que eles estão pensando. Eu quero 2 bandas. Eu quero trazer uma banda a nível nacional. Eu quero só DJ. Então é importante que ele saiba no primeiro momento aonde que ele tá pisando. Até tem uma noção, né? Uma noção geral de quanto ele vai precisar investir para que ele tenha o que ele está pretendendo ter, sonhando, né? E aí a gente coloca numa planilha, no papel, e tá tudo bem depois a gente tirar um item ou outro, né? Sim. Até porque tem fornecedores, tem itens ali que o casamento acontece da mesma forma. Por exemplo, eu já fiz casamento sem bem casado e tá tudo bem. Eu já fiz casamento que foi só DJ e não teve banda. Eu já fiz casamento em que os músicos não tiveram músicos de cerimônia, e sim o DJ quem executou, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem certo e errado, né? Sim. A partir daí, dessa planilha que a gente faz para o casal, a gente vai alinhar o que realmente eles fazem muita questão e não foge muito daquilo não, tá? Como são anos trabalhando com casamento, então a gente já tá bem afiado, assim, quais os fornecedores, quanto mais ou menos cada um tem ali de orçamento para poder montar essa planilha. E aí, como eu disse, os contratos, quando vamos começar, depois do envio do orçamento, eles aprovam, marcamos a reunião para que eles possam conhecer os fornecedores. Contrato em nome do casal, a gente vai estar aqui para validar esses contratos, para ver se está tudo de acordo com o que foi solicitado. E Mari, só um parêntese, é tanto contrato ruim que a gente pega, sabe? Assim, fica um alerta em relação aos fornecedores que não têm o cuidado em relação aos contratos, cláusulas que beneficiam somente uma parte, sabe? Então, assim, a gente fica fazendo um retrabalho, porque eu não posso mandar um contrato desse para um cliente meu, para um casal meu. Então, assim, é só um pequeno desabafo, mas é que realmente acontece muito e pra gente é muito ruim, porque ao invés de fazer outras coisas, eu vou ter que estar fazendo o trabalho do fornecedor. Sim, ao invés de agilizar, né? E assim, é muito sério, a gente reza pra nunca ter que usar um contrato, mas uma vez que precisar, ele tem que estar muito bem feito. Contrato tem que ser bem feito. Eu sou do direito, eu sou formada em direito, assim, eu não exerço a minha profissão efetivamente, mas eu trago isso para minha empresa porque realmente é uma dor que a gente tem, que a gente passa, essa em relação aos contratos, de forma geral. Eu já mandei modelo de contrato nos grupos de fornecedores para a galera melhorar. Mas tem gente que... cada contrato Frankenstein que pega daquele... Não, gente, nem olha... tem cláusula, não tem nada. Paga um advogado de eventos bom, existem vários, inclusive eu posso recomendar, para fazer um negócio bem feito, sabe?
enfim. Então, vamos analisar esses contratos. O Para casal... ambas as partes, né? Exatamente. Até o fornecedor tem que se resguardar direito. Um contrato, ele tem que ser bilateral. Tem que ser bom para ambas as partes, né? Com certeza. E aí, eu uso o Assessoria VIP, que é uma plataforma em que por ali eu vou anexar todos esses contratos, todos esses comprovantes de pagamento. A gente não pega no dinheiro do casal, não vai nada para nossa conta. Casal diretamente para o fornecedor, com muita transparência, com muita tranquilidade, isso, né? A gente vai negociar, inclusive, por esse casal. Contem com o nosso choro, com a nossa negociação. Sim. Porque, de certa forma, a gente avaliza os nossos noivos, né? Com certeza. É sempre assim. Lá na frente, depois de tudo fechado, os que têm a oportunidade de fazer a visita técnica, maravilhoso, 2, 3 dias, volta para casa com 80% do casamento resolvido, que é o momento de fazer as visitas nos locais, degustação de bolo, de doce, de buffet, de bar, que é um momento super gostoso, inclusive. Aqueles que não têm a oportunidade de estar na visita técnica, que confiam 100% à distância, vai realmente degustar só no dia do evento mesmo. Ou chegar uns diazinhos antes, como já tivemos um casal da Austrália que veio para o Brasil e que quis passar... quis vivenciar esse momento de degustações, apesar de que já estava tudo contratado e fechado, mas eles queriam esse momento junto ao buffet, junto aos doces, enfim. E aí, lá na frente, depois de tudo fechado, a gente parte para a confirmação de presença e uma dica valiosa para quem vai casar no destino diferente. Faça a sua lista de convidados. Pontapé inicial, em 3 colunas. A primeira coluna, certeza das pessoas que estarão, pais, irmãos, amigos, melhores padrinhos. Essa primeira fileira, certeza. A segunda fileira, muito provavelmente. E a terceira, por educação. Primo do amigo do pai, uma pessoa muito idosa que não viaja, enfim. Alguém que você não queira que esteja, porque acontece, tá? Não mande o save the date, deixa as passagens ficarem bem caras. A dica. Brincadeiras à parte, sempre acontece, tá? Os noivos contam entre a primeira e a segunda coluna de certeza e muito provavelmente para a gente chegar em um número de pessoas que eles acreditam que vão estar. Feito esse exercício, Nayara, nós acreditamos que vão estar 143 pessoas no nosso casamento. Eu, enquanto assessora há 19 anos, né, não comecei ontem, sempre oriento, vamos então arquitetar o casamento para um pouco menos, por quê? É muito mais fácil a gente aumentar na reta final do que ter que diminuir. Como a gente está falando de planejamento, de organização, obviamente que nos contratos em que vocês pagam por pessoa, geralmente buffet, decoração e bar, eu peço para que haja uma cláusula lá dizendo que caso haja um aumento até tantos dias antes, que seja 30, 20 dias antes, é quando a gente fecha a lista, o valor é X. Porque a gente tem noivos que estão organizando o casamento para daqui um ano e meio. Muita coisa pode paga acontecer. X o buffet agora, aí chega perto do casamento, agora mudou para 2X. Isso não pode existir. A gente está falando de organização. Sim. Então, a gente sempre tem esse cuidado de que nesses contratos em que o noivo paga por pessoa, que haja esse valor lá, para que caso haja esse aumento, na reta final pós-confirmação, que a gente faz o RSVP ativo, o nosso escritório entra em contato com 100% da lista, inclusive para aqueles aqui da terceira coluna, né? Dos por educação, e também que convidou, não tem como desconvidar, pode acontecer de algum daqui migrar para cá e tá tudo bem. E aí a gente faz esse ajuste justamente para poder resguardar o nosso casal. É muito ruim você fechar um buffet para arquitetar um evento para 150 pessoas e aparecerem 120. 30 pessoas é muito dinheiro. É um prejuízo muito alto, né? Então, é de praxe, a gente sempre faz, nós fazemos dessa forma justamente para que nossos casais não rasguem dinheiro. Não estamos aqui para isso. Muito pelo contrário, a gente está aqui para trazer boas alternativas, soluções, trocas inteligentes para que eles tenham um casamento lindo e que caiba no bolso, né? Com certeza. Então, feito tudo isso, a gente parte para a reta final, chegou a semana do casamento, fornecedores recebem o nosso cronograma, o evento minuto a minuto, pais e padrinhos, uma mensagem nossa de boas-vindas, que chegou a semana do casal, passando as primeiras orientações, os lembretes de horário. No dia, efetivamente, o nosso time é o primeiro que chega, o último que sai, porque a gente faz a conferência inicial e final de todos os fornecedores contratados. É um plantão, literalmente. Sim. E a gente vai estar ali para poder orquestrar, organizar todo o roteiro, todo o cronograma. Passou o casamento, a gente manda o relatório pós-festa, quantas pessoas tiveram, quantas taças quebraram, o que ficou com a gente, o que eu deixei com eles. E aí sim, depois desse relatório final,
a gente encerra o nosso trabalho, ficam as boas lembranças, fica a amizade de tudo que a gente viveu durante todo esse planejamento juntos. Ai, que lindo. É um trabalho muito complexo, né? Muito. Sabe uma dúvida, assim? Não uma dúvida, né? Mas eu queria saber o que você dá de orientação para as noivas em relação a transporte. Porque, por exemplo, a gente está num, né, Destination Wedding. Eu tenho ali 130 convidados. Como pensar na deslocamento dessa galera para o local do casamento para que não se atrasem, para que eu não tenha erros? É muito particular. Quando vem mineiros casar ou goianos casar, principalmente mineiros, que é mais perto, né? Muitos vêm de carro. Então, é muito particular de cada casamento e de cada origem dos convidados. Então, quando vem, por exemplo, Mato Grosso, a gente faz muito, de outras regiões, São Paulo, eles geralmente, ou eles alugam carro aqui, ou no próprio site, a gente deixa estipulado já 2, 3, 4, que seja, quantas a noiva solicitar, as empresas de transporte. Então, existe a possibilidade. É legal que o convidado receba isso mastigado, porque ele está indo para um destino que às vezes ele nunca foi, que ele não conhece. Então, eu acho muito importante, é um cuidado que o casal precisa ter de passar essas informações, seja de empresas de maquiagem para o casal, para as convidadas fazerem os seus agendamentos, seja empresa de transfer para poder buscar no aeroporto. Então, é o mínimo que o casal precisa, a meu ver, passar essas informações de forma muito mastigada para o convidado. E existe também a possibilidade de fazer a contratação de transfer, de vans. As vans passam em cada hotel, ou a gente combina um ponto fixo. Acontece muito em Trancoso, na verdade. Combina ali no quadrado, né? Os horários, aí a galera chega, e aí as vans levam, e aí 2, 3, 4 horários para poder voltar, a depender do que foi combinado, a depender do horário de término da festa também. Então, existem todas essas possibilidades, vai depender muito do perfil de cada casal, casamento. Exatamente. Ah, legal. Informação importantíssima. Porque tem que pensar também, né, no horário que a galera vai chegar, o que você pode fazer para minimizar atrasos, né? Também. Um dos pontos que eu sempre faço, padrinhos, sempre antes, e vou contar, tá? A gente mente no convite. Contar a verdade agora. Pelo menos meia horinha antes. Mas assim, a gente é uma mentirinha saudável, porque primeiro, na hora que os convidados chegam, sempre tá rolando uma música. Os músicos da cerimônia estão fazendo ali uma sala de espera, então é uma espera gostosa. Sempre tem uma água de coco, uma castanhinha, é uma espera agradável, as pessoas já chegam assim encantadas, elas começam a tirar foto, elas começam a se envolver, para criar essa atmosfera do casamento, para no horário certinho a gente começar. Então é uma mentirinha saudável. Sim, que é importantíssimo. Muito importante. Não, até porque tá todo mundo, né, tranquilo. Então a pessoa vai chegando, vai tirando foto da portaria até lá. Então, assim, ela já usou esses 20 minutos de hora extra ali só na entrada, né? Exato. Daqui que concentra todo mundo e tudo mais. É muito importante. E um outro ponto, assim, importantíssimo, principalmente para as mulheres, as que marcam as suas produções, porque todas querem estar lindas, né? A altura do evento. Não dá para marcar todo mundo faltando 1, 2 horas antes de começar o evento. Humanamente falando, é impossível. Então, ter esse bom senso também, essa flexibilidade de chegar no horário. Vai ter convidadas que vão começar a se maquiar às 8 da manhã, às 9 da manhã, porque os casamentos acontecem cedo. E ao invés de causar um transtorno, né? Um atraso, ou então reclamação para a noiva. Gente, jamais. Realmente, se você for contratar, ter ciência de que algumas pessoas vão precisar se arrumar mais cedo, senão não vai dar tempo, senão vai atrasar. Você falou uma coisa muito importante, né? Gente, assim, a pessoa já foi convidada para um casamento lindo na Bahia. E ela tá reclamando. Não. A noiva. Não leva. Depois você reclama, depois você fala mal da outra, mas não no dia, né? Pelo menos no dia ali a gente faz cara de paisagem, depois reclama até de uma prestação de serviço que não foi tão legal, mas no dia, poxa, e acontece. A gente já vê demais, assim, a noiva recebendo reclamações ali no celular, poxa, né? Não é legal. Eu acho que é muito desagradável, sabe? Assim, porque cada casal tem um perfil, tem uma condição. E aí você é convidado para um casamento e... mas não tem a cerveja que eu quis. Mas
O espumante não é Brut Rosé, ele é branco, ele é moscatel, ele é isso, ele é aquilo. Gente, primeiro que a gente não conhece a história por trás, né? Então, assim, vamos humanizar mais isso e trazer a educação mesmo, Ser né? menos chato. Exato. Porque, assim, o casal preparou tudo com tanto carinho, às vezes foi tão sacrificante, eles já abriram mão de tantas coisas para conseguirem executar o evento da melhor forma. E aí chega no dia, tem convidado que, enfim, é muito não precisa, chato. Né? Não, agradeça, sabe, assim, pelo fato de você ter sido escolhido por estar ali. É caro manter cada convidado. Venha pro destino, aproveite do início ao fim, tudo que o casal preparou com tanto carinho. É isso. É importantíssimo, né? Tem que ter essa noção, né? Um pouco de noção também, né? Sim, sim. É um pouco de noção, um pouco de bom Pronto, senso. falei, desabafei. Só lamento. Se você não tem, desculpa. Mas é verdade, tem que ter. E que mais, assim, de dica super especial? Dica da Nayara Fonseca. Pra ter um dia lindo. Fala assim, não é nem uma dica, mas um conselho. Assim, que você... Uma energia leve, aproveite cada segundo, passa muito rápido. São meses ali, horas, dias planejando, reuniões e mais reuniões, abrindo mão de algumas coisas, né, em prol do casamento. Então, assim, viva intensamente cada segundo, não passe assim, realmente esteja presente ali, sinta tudo que foi preparado, as pessoas estão ali por conta do casal, então valorize o sacrifício de cada um. Que cada um fez. Se sinta grata por cada um que está ali presente, pelo dia que foi preparado, com tanto amor. Abrace, beije, converse. São pessoas ali que dificilmente vai ter uma outra oportunidade de reuni-las todas em um mesmo local, em um mesmo dia. E assim, aproveite da melhor forma, sabe? Dificilmente você vai reunir de novo aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, Sim, naquele mesmo lugar. Então, realmente, isso é um ponto... Me fez lembrar, assim, de festas que já tive de famílias que eu falei, gente, nunca mais, aquela composição, nunca mais vai estar. É só o casamento para agregar todos esses núcleos em um único só, em um único. É verdade. E é isso, assim, aproveitar. As noivas falam assim, mas eu não vou conseguir nem comer. Não é que não consegue comer, pelo menos as nossas noivas, a gente tem esse cuidado, né, de alimentá-las, de hidratá-las. Sempre a gente tem essa preocupação de ter uma pessoa, a gente chama de garçom sombra, garçonete sombra, que vai ficar ali durante todo o evento com eles. Mas eu falo que a gente fica tão anestesiado. Eu particularmente, eu amo doce, amo. No dia do casamento, eu não dou conta de comer um bombom. Porque eu tô tão feliz, eu tô tão anestesiada com tudo que eu tô vendo. É um negócio assim que eu não sei te explicar. E eu não dou conta de comer, porque eu tô abastecida emocionalmente falando. Eu tô satisfeita com tudo que eu tô vendo. E o casal da mesma forma. Então, assim, a gente, né, tem que... belisca um pouquinho e tal, mas é porque não dá conta. Não é por falta de oferecer. É porque é uma energia, é um sentimento que preenche, sabe? É da alma. É um negócio, assim, muito louco. E eu entendi o porquê, sabe? Eu, uma formiga que sou, tanto que gosto de doce. Eu também. Aí eu vi aquelas mesas maravilhosas, assim. Aí eu até uma vez na terapia, né, conversando, falei assim, gente, por que eu não como um doce? No outro dia eu fico até com vontade. Lembrando aquele cafezinho, né? Devia ter comido aquele bombom. Mas é porque eu entendi o porquê disso, que eu fico anestesiada, eu fico preenchida, eu fico tão feliz que aquilo ali me basta. Eu acredito. E tem aquela agitação, o êxtase, né? Sim. O êxtase, a agitação que o êxtase traz. Eu acho que eu falei exatamente o que eu sinto com a minha profissão. Eu fiz medicina quase 2 anos, eu sou formada em Direito, eu morei fora do Brasil, eu falo outros idiomas, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, a não sei o que eu faço. Eu me sinto completamente realizada, realizando sonhos de outras pessoas e me realizando com o que eu faço. Né? Então, assim, eu só tenho gratidão, transborda gratidão na minha vida, na minha família, o que eu tenho construído com o meu nome, que inclusive é meu maior patrimônio. Eu entro e saio de qualquer lugar, sem ninguém me apontar o dedo, não devo nada, ninguém me deve nada. Sabe, assim, eu acho que
ter essa vida reta, sabe? E construir uma história, não só profissionalmente falando. Eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito, eu e o Fred, a Ápice, o que a gente tem construído aí pelo mundo afora. É uma história linda, né? De muitos anos. Verdade. Ai, Nai, que delícia essa conversa, todo esse papo, ver todo esse entusiasmo, né? Esse amor, essa dedicação que você tem que ter. Eu falo que eu trabalhar com cerimonial realmente tem que ter muito amor, porque é pesado, é puxado, né? Tem que realmente amar demais, né? Isso é nítido. Como eu te falei desde o início, você só não carrega a noiva no colo até o altar porque estragaria a entrada dela, né? Que dá pra ver que é a sua vontade. Fico muito grata por você estar aqui hoje, por estar participando com a gente. Espero que a gente tenha outros encontros para estar falando sobre outros papos também. E te agradeço muito. Ai, que delícia. Foi uma honra poder contribuir, contar um pouquinho da nossa história, deixar algumas dicas aí para quem está nos assistindo. E que realmente eu possa ter contribuído de forma positiva para quem está aí nesse projeto de organização de casamento. Realmente vale a pena, é um dia que não volta mais, ele merece ser cuidado com todo o carinho que cada um precisa. E precisa de uma assessoria que dê conta. Por favor. A gente agradece, os fornecedores agradecem, o casal agradece. A assessoria como a gente sempre diz, é a coluna dorsal do casamento. É muito importante. É verdade. Né? E faz toda a diferença. E parabéns pelo seu trabalho, que é incrível, maravilhoso. E você está, assim, contribuindo muito aqui com o nosso destino, com a nossa gama de fornecedores maravilhosos. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Finalizamos mais um podcast. Se você gostou, se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com noivos, com noivas que estejam no planejamento de casamento e até o próximo podcast.